A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, ouvintes, simpatizante da palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o seu irmão, Diácono Gilson. E nesta manhã eu quero trazer uma palavra de consolo, uma palavra de exortação, uma palavra de edificação, uma palavra de despertamento para a nossa vida, meus queridos irmãos. Mas antes, vamos orar, vamos pedir a Deus a direção, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, ao meu, ao seu, e com certeza Ele já falou ao meu coração. Louvado seja Deus. Vamos orar, queridos amados irmãos. Querido Deus e Pai eterno, poderoso, Criador do céu e da terra, nos colocamos na Tua presença nesta manhã de sexta-feira, meu Deus. Queremos a Ti tributar toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade e dizer que Tu és o único e verdadeiro Deus e que não há outro Deus além de Ti e que a nossa vida depende do Senhor. Aleluia. A causa de nós não sermos consumidos é a Tua misericórdia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus, meus queridos amados irmãos. Amém. Deus é bom. Meus queridos, eu tenho trazido no canal Comunidade dos Discípulos muitas mensagens, alguns ensinos. E nos dias de hoje também não é diferente. Meus amigos, irmãos, simpatizantes da palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias atuais em que estamos vivenciando aí dias seguidos de guerras, de terremotos, de catástrofes da natureza, o surgimento de novos vírus e também a fome em que o mundo vive. Aleluia. Mas esse novo vírus chamado de Nipah, que provoca, sintomas semelhantes aos de uma gripe, mas pode evoluir, rapidamente para uma encefalite grave que compromete o sistema neurológico, vascular e respiratório. Ele é, portanto, um agente com elevada mortalidade. Este vírus é transmitido aos seres humanos por alimento, por contaminação diretamente por pessoa ou animais. E segundo a OMS, não há vacina para prevenir a infecção e nenhum remédio para curá-lo. Veja como esse vírus é letal ao ser humano. E é mediante a este contexto a qual nós estamos vivendo que eu quero trazer aqui uma palavra que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, no verso 3, aleluia, vai falar do rei Saul, de sua vida, como ele estava mediante as situações a quais ele estava ali vivendo. Veja o que diz a palavra do nosso Deus.
Samuel já havia morrido. Samuel era o profeta em que os reis, as pessoas buscavam orientação para poder tomar alguma atitude, alguma coisa que viesse lhe ser favorável, né? Samuel consultava a Deus e dava resposta para a pessoa ou para o rei. E Samuel já havia morrido há algum tempo e todos os israelitas já tinham pranteado muito a morte dele e havia sepultado na cidade de Ramá, sua cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médios e aqueles que consultavam espíritos. Entretanto, os filisteus se ajuntaram e vieram acampar-se a Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguia seu acampamento em Giboá. Assim que Saul observou o acampamento filisteu, sentiu profundo pavor e temeu muito por sua vida e futuro. Buscou depressa consultar o Senhor, mas este não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por meio de Urim, nem por mediante profetas. Desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais: procurai uma mulher que seja médium, a fim de que lhe fale da minha aflição e consulte. E prontamente os servos lhe informaram: há uma necromante em Endor. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e ao cair da noite, foi com 2 dos seus servos falar com a vidente. Ele disse: rogo-te que me reveles o futuro, invocando para mim quem eu lhe nomear. E a mulher, porém, lhe replicou: tu bem sabes o que fez Saul, como exterminou até da terra os médios, os adivinhos, porque armas uma cilada para que eu seja morta. Então Saul jurou-lhe em nome do Senhor, declara: tão certo como o Senhor vive, nenhum mal sucederá por causa desta tua atitude para comigo. Bem, a que desejas que eu faça subir? E ele rogou: faça-me subir Samuel. Meus queridos, até aqui, louvado seja Deus. Veja que o texto fala de Saul, o primeiro rei de Israel levantado por Deus, sendo que quem escolheu Saul foi o próprio povo, não foi Deus. Então Saul agora ele vai consultar a Deus porque ele se vê afligido pelos filisteus, ele vê numa situação difícil e ele tenta buscar ali a Deus através de sonho, do Urim e mediante aos profetas, e Deus não lhe responde. Ora, Saul era um rei que outrora foi desobediente a Deus, desobediente ao profeta Samuel, e agora já não havia mais Samuel, porque Samuel já tinha falecido e Deus não estava falando mais com o rei Saul. E Saul agora se vê numa situação difícil, a ponto de recorrer a um vidente, a um médium, e ele sabe muito bem, Saul, que Deus proibiu o povo israelita de buscar ajuda, esse tipo de ajuda ao povo. Deus condena a todos aqueles, que usam deste artifício para buscar
resposta de algum problema que está vivendo, de buscar alguma solução através de adivinhos, de médios ou de qualquer outro tipo de feitiçaria. A gente pode ver isso ali em Isaías 18 e no verso, Isaías capítulo 8, verso 19 e 20. Meus queridos, o mundo está aí vivendo uma situação difícil. É guerra no Oriente Médio, é a fome, é as catástrofes, é terremoto no Japão e agora esse vírus que tem aí se alastrado ali na Índia e que talvez tenha a possibilidade de chegar a outras nações, inclusive aqui no Brasil. E quantos são as pessoas que se desesperam e elas vão buscar ajuda, muitas das vezes, em lugares que Deus não permite. Quantos são as pessoas que recorrem ao feiticeiro, aos médios, a casas de locais, de pessoas que adivinham, de pessoas que fazem a leitura da mão, de pessoas que fazem leituras de baralhos, de pessoas, enfim, que consultam mortos. Mas eu quero te dizer que Deus não se agrada quando nós, seres humanos, buscamos o socorro fora dele. Muitas pessoas se desesperam e vão buscar socorro fora de Deus. Assim aconteceu aqui com o rei Saul. Ele vendo o acampamento dos filisteus ali, vendo que não tinha jeito, ele que já não tinha mais o Espírito de Deus na vida dele, por conta de suas desobediência, ele fica temeroso pela sua vida. E ele tenta buscar ali uma resposta de Deus, e Deus não responde, busca no Orim não fala, busca pelos profetas ali, e os profetas também não falam. Deus estava em silêncio para com o rei Saul. Mas eu quero dizer para você que Deus não está em silêncio para mim e para você, pois a palavra de Deus, ela diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus manda você, eu, clamarmos a Ele, buscarmos a Ele, pois Ele é o socorro presente. Saul, em meio ao desespero de não querer ser humilhado, tripudiado pelos filisteus, se fosse ali pego, ficasse refém dos filisteus, ele, com medo de ser humilhado, ele manda o seu escudeiro o matar, mas o seu escudeiro não obedece ao pedido de Saul. Saul, tomado pelo medo, ele então se lança na sua própria espada e assim se suicida e morre. Quantos são as pessoas que são tomadas pelo medo, pelo pavor da morte e começam a buscar ajuda de terceiros? Quantas pessoas tomadas pelo medo começam a se encher de remédios? Às vezes tomam remédio que o médico não prescreveu, porque a pessoa tem medo.
E ela vai ali porque alguém disse, olha, esse remédio é bom, toma. E ela, sem nenhuma orientação médica, começa ela mesma a se medicar, com medo da morte. Quantos são as pessoas que têm medo da morte? A Covid veio, muitas pessoas, infelizmente, morreram devido à incompetência do governo da época. Muitos desceram à sepultura porque não houve um atendimento rápido, uma vacinação rápida, houve negligência. Isso não quer dizer se eles agissem não iriam morrer pessoas. Com certeza pessoas morreriam, mas seriam muito menos do que se foi. E agora nós estamos aí, meus queridos, talvez numa iminência de um surto, de uma pandemia, e pode se espalhar mundialmente, a começar pela Índia. E o que muitos de nós se desespera, as pessoas começam a se medicar, as pessoas não buscam orientação médica, porque nós devemos buscar, para conhecer mais da doença e o que os médicos falam. Mas segundo aqui a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, não há vacina para esse vírus e não há cura. Ou seja, a humanidade até então está à mercê da própria sorte. Mas eu quero apresentar para você alguém que pode te salvar. Talvez não salvar o seu corpo deste vírus, mas salvar a sua alma. Talvez você ainda que não entregou a sua vida a Cristo, a Jesus, que esteja por aí, eu quero te dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar a humanidade do pecado a qual estava vivendo. E Jesus então é crucificado na cruz do Calvário para pagar o meu e o seu pecado, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos comprar da mão de Satanás e nos tornar hoje propriedade de Deus, propriedade peculiar. E esse Cristo que eu vos falo, ele tem o poder da vida e da morte. E quando o ser humano se volta para ele, nós podemos até padecer este corpo, esta matéria, esta carcaça, a qual vive o sopro de vida, a qual está o sopro de vida, e torna o homem alma vivente. Eu quero dizer para você que há esperança de uma vida eterna com Cristo. Quando nós tomamos a consciência de que somos pecadores e que precisamos de Deus e que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, e entregar a vida a Ele e dizer: Senhor, eu não posso nada, eu sou fraco, eu sou limitado, mas neste momento eu entrego a minha vida em tuas mãos, porque eu reconheço que tu és o único que pode me salvar. Eu quero dizer para você, meu amigo, que talvez não haja salvação para, se você for infectado por esta doença, talvez não haja salvação para seu corpo físico, mas há salvação para a sua alma.
mediante a sua entrega a Cristo. Eu não estou tirando aqui também a sua fé, porque Deus é poderoso para curar. Haja vista que a palavra de Deus está repleta de pessoas que tinham enfermidade e Ele o curou, mediante o seu propósito, curou cego, paralítico, ressuscitou mortos, fez brotar água da rocha, fez manar descer do céu. Então Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós, seres humanos, imaginamos. A própria palavra de Deus diz que nada é impossível para Deus e que agindo Deus, quem impedirá? Deus pode curar qualquer doença, mas muito mais do que uma cura física ou uma cura mental. Deus quer nos curar a alma espiritual que está morta espiritualmente, afastada do relacionamento, da comunhão com Deus. Por isso, nessa manhã eu estou te apresentando este Cristo vivo, porque Jesus ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida nele. Ele é o único que pode salvar a minha vida e a sua vida. Esta matéria, meu querido, um dia ela se vai. Ela vai descer a sepultura, ela vai se tornar pó, mas o Espírito, eu pergunto para você, para onde vai? Você tem convicção para onde vai o seu Espírito? Porque o mundo está de mal a pior. Mas eu te apresento um Deus que tudo pode. Um Deus que pode salvar a sua alma. Que pode te dar a vida eterna. Aleluia. Não há outro Deus no céu, na terra ou debaixo da terra que possa te salvar. A salvação está em Jesus. E ninguém pode ir a Deus senão através de Cristo. Ele é o meu e o seu mediador para com Deus. A nossa salvação está nele. Por isso eu quero te dizer que na hora da adversidade, da angústia, do medo, da aflição, do desespero, eleve o seu pensamento a Deus. Clame por ele, entregue a sua vida a ele. Salmo 121, o salmista ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu quero te dizer que o teu socorro não vem dos homens, não vem de deuses feitos de pau, de pedra, de gesso, de ferro, de ouro, de bronze, ou qualquer outro metal que exista nesta terra, mas o meu e o teu socorro vem de Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que tem o poder da vida e da morte. Aleluia. E ele deseja salvar a humanidade. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele convida a mim e a você a irmos a ele, a entregar a nossa vida a ele. Aleluia. O meu e o teu socorro, meu querido, ele vem do Senhor. Ele não vem de amigos, ele não vem do dinheiro, ele não vem de deuses feitos pela mão do homem, mas ele vem do próprio Deus. Mas para isso é necessário eu buscá-lo enquanto há tempo, eu buscá-lo enquanto eu estou aqui nesta terra respirando. Aleluia. Porque eu e você não sabemos o nosso tempo de vida aqui nessa terra. A palavra de Deus, ela diz que a nossa vida é como uma gota de orvalho que logo passa. E ela também diz que a nossa vida é como a erva do campo, e cresce e murcha. Por isso, enquanto eu e você respiramos aqui, busque a Deus e entregue a sua vida ao Senhor.
porque o tempo da salvação não é amanhã, mas é agora. Este momento a qual eu falo com você, você pode convidar a Deus para entrar no seu coração, para ser o Senhor da sua vida, para lhe conduzir neste mundo de acordo com a vontade dEle, os preceitos dEle, a palavra dEle. E Ele vai te ajudar, e Ele vai segurar na tua mão, embora haja as adversidades da vida, porque eu não quero aqui te iludir, porque o próprio Jesus, Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se Ele, o Filho de Deus, venceu, nós que estamos com Ele, pelo poder da sua palavra, nós também podemos vencer, em nome de Jesus. E quero aqui deixar para você mais uma palavra, que se encontra no Salmo 91, diz assim a palavra de Deus: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo, ardilosa e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente os teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará e desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos Ele dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os caminhos. Com as mãos Ele te sustentarão para que jamais tropece em alguma pedra, e poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conheceu o meu nome. Sempre me chama pelo nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim diz o Eterno. Amém? Que você e eu possamos estar a viver na habitação do Todo-Poderoso e desfrutar da sua proteção. Amém, meu querido amigo e irmão, simpatizante da palavra de Deus. Vou aqui orar por você. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, vai de encontro a este homem, a esta mulher, a esta moça, a este rapaz, a este senhor, a esta senhora, que se encontra talvez no leito de um hospital, ou caído na rua, Senhor. Ou meu Pai, aonde quer que esteja, visita agora esta pessoa e repreenda todo o mal sobre a vida dela, toda a obra do inimigo, tudo aquilo que o inimigo lançou, tudo aquilo que o inimigo arquitetou, tudo aquilo que o inimigo planejou contra esta vida, que o Senhor venha neutralizar, paralisar, em nome de Jesus Cristo. Estende as tuas mãos poderosas para curar, para fazer aquilo que nós seres humanos não podemos fazer, ó Pai, porque a tua palavra diz que agindo Deus quem impedirá. Quando o Senhor age, meu Senhor, ninguém pode impedir. Por isso toma essa vida em tuas mãos. Pai Santo, também toma em tuas mãos a minha casa, a minha família, nos guarda, nos livra de todo o mal que há debaixo desse céu. Assim eu te peço em nome de Jesus e graças a Deus. Meus queridos, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like no canal Comunidade dos Discípulos. Amém? Louvado seja Deus e glória a Deus.